Beije, uma mulher. Toque, uma mulher. Tenha um relacionamento físico com uma mulher. A perplexidade na mente da doutora Premsini ainda deixava insegura sobre o que estava prestes a acontecer. No entanto, outra parte dela queria como seria se ela iniciasse o relacionamento físico naquela noite. A lembrança daquela noite era tão vaga que ela queria ter certeza de por que não resistiu ou recusou, ao contrário de muitas vezes em que seu ex-amante tentava pedir mais do que apenas um beijo na bochecha. Para a cama, Prem. Ela não respondeu ao sussurro, mas permitiu que sua mão fosse segurada enquanto caminhavam para o quarto. Agora, o desejo de compreender o seu próprio coração era mais forte do que os pensamentos ordenados que ela sempre manteve. Ela queria saber como seria se ela, como mulher, fosse quem iniciasse, em comparação com quem começasse. No quarto, apenas a luz fraca de uma pequena lâmpada permitiu à doutora Premsini ver a mulher nua puxando-a para a cama. Embora ela nunca tivesse aprendido os aspectos práticos das atividades no quarto, exceto na noite em que estava quase inconsciente, ela sabia quais seriam os sentimentos que viriam. Ela não era indiferente nem antiquada. Ela apenas optou por não se entregar a prazeres físicos que pudessem atrapalhar seus planos de vida. Mas o que houve com esta mulher tornou seus planos caóticos, não como pretendido. Foi como se esta mulher viesse lhe ensinar que aquilo que pensamos ou almejamos nem sempre pode ser alcançado. Seus lábios responderam ao toque suave e ela começou a retribuir. Embora a doutora Premsini estivesse por cima, ela não sabia por onde começar. Por isso, continuou a beijar, fazendo com que a mulher nua por baixo dela colocasse as mãos no seu peito e guiasse os seus movimentos. A doutora Premsini aprendeu rapidamente a mover as mãos, acariciando e apertando os seios, fazendo a mulher por baixo dela gemer. Premsini parecia gostar tanto de tocar nos seios amplos que Nafak não pôde deixar de beijá-la apaixonadamente de volta, sinalizando que se ela continuasse a brincar apenas com os seios, poderia ter de trocar de lugar e deixar Nafak ficar por cima. A doutora Premsini começou a mover o rosto até os seios, tocando suavemente enquanto instruções sussurradas a guiavam. A ponta de sua língua tocou o pico firme, fazendo a doutora Premsini sorrir ao sentir a excitação e emoção de explorar o corpo de uma mulher e aprender sobre relações físicas entre mulheres. Ela finalmente entendeu a felicidade que suas duas amigas íntimas sempre conversavam sobre. Tão suave e lindo. Massageou, apertou e provocou os botões. Ela acabou de perceber pela primeira vez que os seios de Nafak também ficaram bastante impressionantes. Qual é a sensação? Por que você está fazendo esse som? Oh, doutora Premsini, por que perguntar agora? Nafak sorriu diante da pergunta que ela estava ansiosa para responder, mas não conseguiu responder enquanto a doutora Premsini continuava a tocar seus seios com as duas mãos e os lábios simultaneamente. Ah, isso dói? Não, não importa. Por favor, continue. Mas não dói, Prem. Por favor, continue. Ela quase se sentiu tentada a dizer que a doutora Premsini poderia fazer qualquer coisa com ela, e ela aceitaria tudo, desde que não parece agora. Caso contrário, tanto a doutora Premsini quanto ela poderiam sofrer. O que eu devo fazer a seguir? Entendia que ela era inexperiente e perplexa, mas feliz em ouvir os sons suaves do prazer. Faça o que quiser. Não posso te dizer. Como ela poderia dizer isso em palavras, se não era hábil em assuntos de quarto? Doutora Premsini perguntou por curiosidade, mas a atriz não pôde dar muita orientação, porque também não era muito experiente. Ela deixou a doutora Premsini aprender sozinha. Seus lábios se encontraram novamente, mas desta vez o beijo não foi lento e gentil. Estava cheio de sentimentos intensos, deixando as duas sem fôlego. Mas a doutora Premsini pareceu controlar sua respiração primeiro, descendo um pouco para se alinhar com o que ela pretendia tocar, lembrando que a mulher abaixo dela fez isso com ela naquela noite. Ah, a sensação de ser tocada em seu ponto sensível fez Nafak abraçar a doutora Premsini, que fez uma pausa, surpresa com a sensação. A aparência da atriz não sugeria que ela fosse tão pura. Ela presumiu que Nafak tinha alguma experiência, pois ela parecia compreender e saber como lidar com esses sentimentos. Premsini recomeçou depois de deixar Nafak abraçá-la por um tempo. Ela não era ingênua. Sabia como aliviar os sentimentos atormentadores, mesmo cometendo alguns erros. Ela começou a entender como fazer o lindo rosto de Nafak mostrar sinais de tormento e ouvir seus gemidos roucos,
fazendo-a sorrir. Quanto mais ela explorava, mais a voz trêmula saía de Nafak e chamava seu nome. O prazer físico que aprenderam naquela noite continuou, com novos sentimentos se apresentando e a confusão e curiosidade da doutora Premsini desaparecendo gradualmente. Quando as mulheres podem encontrar a felicidade juntas. E esta noite, essa felicidade pode ocorrer muitas vezes, ou até que os corpos estivessem cansados demais para continuar. A luz do sol da manhã começou a brilhar, fazendo a pessoa na cama se virar. Mas a sonolência desapareceu imediatamente quando ela sentiu o vazio do outro lado da cama. Nafak quase se levantou para verificar o quarto, se não fosse pela leve dor que sentia abaixo. Para onde foi a doutora Premsini? Mas quando pegou o telefone para verificar a hora, percebeu que a doutora Premsini provavelmente tinha ido trabalhar. Eram quase 10 horas. Ela deve ter dormido profundamente, ou a doutora Premsini não a acordou como havia prometido. Mesmo que ela não tenha conseguido se despedir da doutora Premsini hoje, ela não estava chateada ou irritada, porque o que ela esperava havia se tornado realidade. Na primeira vez, ela deu de boa vontade à doutora Premsini. A vibração do telefone indicando uma chamada recebida fez com que Nafak, que pretendia cuidar de seus assuntos pessoais, atendesse a ligação de alguém que devia ter assuntos urgentes para ligar em seu dia de folga. Sim, Mom. Pat, você tem algum trabalho agendado? A diretora do drama fez uma pergunta que ela não queria fazer, mas o canal estava correndo para transmitir o drama, então ela teve que ligar para saber a programação da atriz. Não. Você está com pressa para filmar o drama? Sim. É por causa das minhas notícias? Você poderia dizer isso. A notícia sobre eu ter faltado ao evento, certo? Mesmo que a diretora não quisesse fazê-la se sentir mal, a notícia de que a bela vilã não era responsável por seu trabalho e faltava aos eventos se espalhava, fazendo com que muitos organizadores a boicotassem. A notícia era totalmente falsa. Mesmo que ela não se importasse, as notícias prejudiciais que ela tentou evitar afetaram a ela e as pessoas ao seu redor. Sua mãe teve que ligar para confirmar, e seus 2 irmãos disseram para ela deixar a indústria do entretenimento porque não gostavam que a irmã recebesse mais notícias, independentemente do motivo. Ela teve que acalmar os irmãos e provar aos repórteres que ela não era assim. Ela desligou o telefone e aceitou a programação urgente do drama, começando esta tarde com cenas para filmar. Apressar as filmagens foi bom, porque só lhe restava o drama de Mon. Ela poderia limpar sua agenda e fazer uma pausa conforme planejado. Nafak rapidamente mandou uma mensagem para a doutora Premsini para informá-la que ela poderia chegar em casa tarde esta noite. Ela queria continuar pegando e deixando a doutora Premsini, porque o relacionamento delas estava melhorando, deixando-a confiante que em breve o que ela esperava se tornaria realidade. A doutora Premsini seria dela, de corpo e alma. Enquanto isso, a doutora Premsini, a quem Nafak pretendia informar sobre sua agenda urgente, só leu a mensagem à noite, 20 minutos além do horário de trabalho. Ela leu rapidamente cada palavra antes de colocar o telefone de volta no bolso do casaco, enquanto a doutora Melanie estava sentada com ela. Desde que ela confidenciou a seus amigos mais próximos sobre o erro que cometeu naquela noite, eles estavam se revezando para lhe fazer companhia com mais frequência. Se um amigo não estivesse disponível, outro sempre interviria. O que a divertia era a seriedade com que cada um deles a observava. Prem, o que devemos comer? Perguntou a doutora Melanie. Bo, você não tem planos para esta noite? A doutora Premsini riu do comportamento excessivamente óbvio de sua encantadora amiga médica, que parecia estar lá para observá-la de perto. Não. Você não deveria pegar Sita ou Jane. Sita e Jane foram às compras juntas. Você está ficando sozinha ultimamente, Bo. A doutora Premsini não pôde deixar de rir da situação de sua amiga. Parecia que a doutora Melanie era frequentemente deixada sozinha por suas 2 amantes ultimamente. Você está exagerando, Prem. A doutora Charming perdeu o encanto. Pare de brincar. Lada tem uma reunião e Tan tem um compromisso. Somos só nós duas. Então o que você quer comer esta noite? Você está determinada a ficar comigo? A doutora Premsini não ficou irritada. Ela achou divertido ver a expressão excessivamente severa da doutora Melanie. Era provável que a doutora Falada e o Dr. Tankun tivessem insistido em vigiá-la de perto. Não, somos só nós duas. Ou você tem alguém escondido, Prem?
Não, não tenho nada a esconder de vocês. Tem certeza? Então o que você quer comer? Estou com vontade de comer algo azedo. Azedo, hein? Sontum. Aquele apimentado, alguma coisa assim. Só de falar nisso já dá fome. Vamos lá, Bowl. A doutora Melanie só conseguiu acenar com a cabeça junto com sua amiga, ainda imersa em pensamentos. Ela estava começando a notar o comportamento estranho que a doutora Farlada e o doutor Tankun haviam mencionado. Já se passaram quase 3 semanas desde que a doutora Premsaini admitiu seu erro, então não era surpresa que seu comportamento estranho estivesse se tornando perceptível. Mas parecia que a própria doutora Premsaini não tinha percebido que seu corpo poderia estar passando por mudanças. A doutora Premsaini nunca gostou desse tipo de comida, mas agora de repente ela queria. Será que o que eles suspeitavam estava se tornando realidade? As duas lindas médicas pararam em um restaurante Isaan, não muito longe do hospital. A doutora Melanie permaneceu em silêncio, observando sua amiga ordenar comida do pessoal do restaurante. Bo, você não está pedindo nada? Não, você pediu bastante. Mas você não gosta de manga azeda? Você pediu salada de manga? Só tive vontade de comer algo azedo. Azedo? Sim, é um prato recomendado aqui. Devíamos experimentá-lo. A doutora Premsini sorriu alegremente. Mas a doutora Melanie, que não havia pedido nada, ainda estava imersa em pensamentos. Ela pegou o telefone e mandou uma mensagem para os outros 2 amigos próximos para compartilhar as coisas estranhas que estavam acontecendo com a doutora Premsini. Se ela mesma não tivesse visto, não teria acreditado no que a doutora Falada e o doutor Tankun disseram. Prem, por que você está tão quieta? Nada. Ei, aquela mulher não é uma celebridade? A doutora Melanie apontou para a tela da TV que exibia uma reportagem de entretenimento apresentando a mulher que havia perturbado o casamento da doutora Premzini, fazendo com que ele fosse cancelado. Talvez. A comida está aqui. Vamos comer. A doutora Premzini fingiu não se importar, mas a TV continuou a transmitir as notícias escandalosas sobre a bela vilã. Está confirmado, pessoal. A amada vilã, Nafak Taranizorn, realmente faltou ao evento. Teremos que esperar para ver como ela se explica. Mas fontes dizem que ninguém se atreve mais a contratá-la para eventos, temendo que ela falte. Os 2 apresentadores de entretenimento continuaram a falar dramaticamente, levando o público a pensar junto com a notícia. Escândalos envolvendo celebridades muitas vezes vendiam bem se fossem de interesse público. Os clientes do restaurante começaram a discutir as novidades sobre a atriz que agora estava sob escrutínio. Essa mulher é bonita, mas parece ter uma atitude ruim. Talvez não seja assim. Prem, aquela mulher arruinou seu casamento. Não é bom? Pude ver as verdadeiras cores de Watt. Devíamos agradecê-la. Se você está bem com isso, então nós também estamos. A doutora Melanie sorriu para ela, percebendo que a doutora Premsini ainda olhava para a tela da TV antes de fingir que se concentrava na comida. Vocês se preocupam demais. Eu posso lidar com isso. Sabemos que você sempre faz o que é melhor. Mas, por favor, não faça como naquela noite novamente. A doutora Melanie não pôde deixar de mencionar a noite em que a doutora Premsini cometeu seu erro. Ela não sabia dos detalhes, mas sabia que a doutora Premsini havia faltado ao encontro e acabou tendo um relacionamento com outra pessoa. Eles não podiam acreditar que a racional doutora Premsini faria uma coisa dessas. Vamos comer a salada. Não quero falar de coisas estressantes. Boa ideia. Você não deveria se estressar muito hoje em dia. Talvez afete. Afetar o quê? Sua saúde. Não tem havido muitos pacientes ultimamente? Sim, existem, mas às vezes sinto náuseas. Talvez não esteja dormindo o suficiente. Náusea também? Por que você parece tão chocada, Bo? Nada. Vamos comer o sontum e voltar a descansar. A doutora Melanie fingiu comer, mas sua mente estava acelerada. Os sintomas da doutora Premsini estavam se tornando mais aparentes a cada dia. Parecia que seus medos estavam se tornando realidade. Como a doutora Premsini lidaria com a situação? Embora ela fosse racional, lidar com questões delicadas não era fácil. Depois de terminar o jantar, a doutora Premsini pediu à doutora Melanie que a deixasse na frente de seu condomínio. Ela não estava pronta para que sua amiga visse seu quarto, o que certamente levantaria questões. Ela não queria explicar nada complicado, principalmente quando não conseguia nem responder às suas próprias perguntas. A doutora Premsini olhou para o relógio de parede, que marcava quase 11 horas.
Ela desligou a TV e todas as luzes da sala, preparando-se para ir para a cama. Ela não entendia por que ficou na sala até quase 11 horas. Ela estava esperando por alguma coisa? A doutora Premsney tentou fechar os olhos e dormir, mas sempre que o fazia, as lembranças da noite anterior faziam seu coração disparar e seu rosto corar. Ela não conseguia acreditar que se sentia bem com a mulher que arruinou seu casamento e usou suas fotos nuas como forma de se aproximar dela. Ela ficou ainda mais confusa sobre o motivo pelo qual iniciou a intimidade física com a atriz, apesar de estar totalmente consciente. Ela foi a primeira e ela era dela. Fomos as primeiras uma da outra. As emoções avassaladoras fizeram a doutora Premsney corar. Ela decidiu desligar a luminária de cabeceira para se forçar a dormir. A doutora Premsney tinha acabado de adormecer quando foi acordada por um abraço. A pessoa que acordou estava tentando se aconchegar mais perto, fazendo-a se afastar. Mas não foi fácil escapar do abraço. Prem, não se mova. Quero abraçar você. Solte. Não, deixe-me abraçá-la para aliviar minha exaustão. Solte. Você está lutando para poder fingir que não consentiu, certo? Mas você consentiu. Nafak não apenas falou, mas também se moveu para montar na bela médica que tentou afastá-la. Mas não havia como ela deixar a médica em quem esteve pensando o dia todo. Nafak se inclinou para beijá-la, mas errou e apenas a beijou na bochecha quando a médica virou a cabeça, recusando-se a ser beijada facilmente. Solte! Você é tão cruel. Eu sou sua agora, lembra? Foi um lembrete do que havia acontecido na noite anterior. O beijo que inicialmente errou o alvo agora aconteceu quando a médica não se virou. O beijo gentil começou, e as mãos se moveram por dentro das roupas uma da outra, ajudando a tirar a camisola, que caiu no chão ao lado da cama. Não havia mais perguntas confusas sobre o que estava acontecendo na cama. Ambas aprenderam o suficiente para entender o que fazer para deixar uma a outra feliz. E a felicidade desta noite duraria até que os sussurros suaves e roucos desaparecessem, ou até que seus corpos implorassem por descanso, assim como nas noites anteriores.